Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre o período barroco. O período barroco, ele começa no início do século XVII e vai até a morte de Johann Sebastian Bach, que foi um dos maiores compositores deste período, certo? E uma característica desse período, assim, muito importante é que as músicas, elas eram compostas de forma mais elaborada possível, certo? E isso não acontecia só nas músicas. Se vocês forem estudar aquela parte de artes em que vocês estudam os pintores, vocês vão perceber que as pinturas do período barroco, elas também tinham o máximo de detalhes possível. Elas eram as mais, assim, eram as mais enfeitadas, assim, é uma característica do período barroco. Nos outros períodos não vai ser tão assim, não vai ter tanta música com enfeitezinho, assim, é uma forma de dizer, certo? Outra coisa, os principais compositores dessa época são Johann Sebastian Bach, como eu já mencionei, Friedrich Händel, Henry Purcell, Antônio Vivaldi, compositor das Quatro Estações. Se você não conhece, ouça pelo menos a parte da primavera das Quatro Estações, porque é muito importante, certo? É muito interessante vocês conhecerem essa música, ela é muito bonita também. E também tem Tommaso Albinoni, Felipe Rameau, Johann Pachelbel. E tem um outro compositor que ele não vai aparecer assim muito para vocês, certo? Mesmo se vocês pesquisarem no Google. É um compositor chamado Scarlatti. Ele era tão importante quanto, ele era tão destacado na época quanto Bach e Handel. Só que ele, como ele viajava muito, não se sabe o porquê, assim, ao certo, não tem muitas assim características históricas, não tem muitos documentos que comprovem as coisas, as músicas que ele compôs, assim, a grandiosidade dele, igual Bach e Handel, certo? Mas ele é um compositor muito grandioso. Tem algumas composições dele que foram conservadas com o tempo e que através delas dá para ver a grandiosidade deles. E acredita que ele tenha composto muito mais, porém foi perdido, certo? E nessa época também houve mudanças na notação musical. Agora, finalmente, as notas foram nomeadas como a gente conhece hoje: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E adivinha quem ajudou a nomear as notas como a gente conhece hoje? Bach, certo? Por isso é tão importante, por isso ele é tão importante, assim, ele é tão falado, tão referência até os dias de hoje. E também teve o surgimento do piano e do violino, porque na época barroca vocês vão perceber, assim, se vocês forem estudar mais a fundo, que tem muitas músicas dessa época que são tocadas até hoje, principalmente no piano. Quem estuda piano tem que estudar estes compositores, a história da música e tudo muito mais a fundo do que eu tô falando para vocês, certo? Mas naquela época eles usavam um instrumento chamado cravo, que é muito parecido com o piano, e é a partir do cravo que eles construíram o piano que a gente usa hoje, certo? E por hoje é só. Ah, não! Tô esquecendo de falar uma coisinha para vocês. No período barroco surgiram as óperas, que não existiam óperas antes, na Idade Média. Surgiram as cantatas, oratórias e sonatas, certo? Um beijo e tchau, tchau!